terceiro bimestre, segunda aula. Processos de troca de calor, formas de transmitir calor. Pela observação das situações a seguir, você consegue imaginar quais são as formas de transferir calor? Se deixarmos uma panela no fogo, com uma colher de metal dentro dela, perceberemos que após um tempo a colher também estará quente. Em locais de temperatura baixas, flores, verduras e legumes são cultivados em estufas. Em ambientes climatizados, o ar-condicionado é posicionado na parte superior. Já o aquecedor sempre fica na parte inferior. O calor é uma forma de energia transferida de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura existente entre eles. Essa transferência de energia pode ocorrer de três formas distintas: condução, convecção e radiação. Transmissão de calor por condução. Quando aquecemos uma barra metálica, como na figura abaixo, os átomos que constituem a extremidade mais próxima do fogo passam a vibrar com maior intensidade, graças ao aumento da temperatura. Essa agitação mais intensa é transmitida para os átomos mais próximos e as regiões vizinhas também se aquecem. Dessa forma, a pessoa que segura a barra metálica na outra extremidade terá a sensação de elevação de temperatura após um intervalo de tempo. Temos, nesse caso, um exemplo de transmissão de calor por condução, ou seja, o calor se propaga graças à agitação dos átomos que constituem o material, mas sem que haja transporte da matéria durante o processo. O aquecimento da barra ocorre primeiro na parte mais próxima da fonte de calor e se estende para o restante da barra. Lei de Fourier. O físico e matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830, foi o primeiro a desenvolver estudos detalhados sobre a transmissão de calor por condução. Utilizando séries matemáticas, séries de Fourier, em seus experimentos, elaborou uma fórmula que nos permite conhecer a rapidez, taxa de transmissão, com que o calor é transmitido por condução. Para o cálculo da velocidade da transmissão de calor, considere uma barra de ferro de comprimento L, de seção transversal de área A, tendo suas extremidades sido submetidas a temperaturas diferentes. O fluxo de calor, φ, é a quantidade de calor ΔQ transferida por unidade de tempo ΔT e expressa pela relação φ igual a ΔQ dividido por ΔT, que, reordenando, encontramos φ é igual a A, entre parênteses, T2 menos T1, dividido por L. Nesse processo de condução térmica, o meio natural é de fundamental importância. Cada
Cada material possui coeficiente de condutividade K característico, que representa a quantidade de calor conduzida por segundo, através de uma camada de 1 metro de espessura por 1 metro quadrado de área, para uma diferença de temperatura de 1 grau Celsius entre as extremidades da camada. No sistema internacional, o coeficiente de condutividade térmica possui como unidade de medida o Joule por segundo metro Kelvin. Outra unidade utilizada com frequência é a caloria por segundo metro grau Celsius. Observe a tabela de materiais ao lado com os respectivos valores médios de K, visto que possuem alguma variação de acordo com a faixa de temperatura. A tabela mostra que a condutividade dos metais é bem superior à de outros materiais e que, por isso, eles são considerados bons condutores: alumínio, prata, cobre. Os materiais de baixa condutividade são isolantes térmicos: vidro, madeira, lã. A aplicação dos materiais vai depender da situação. Uma panela de alumínio permite a passagem com facilidade do calor da chama para o alimento, mas o cabo para segurarmos a leiteira, bem como a colher que utilizamos no preparo, necessita de material isolante para evitar que se aqueça. No preparo de um alimento, é melhor utilizar uma colher que seja feita de um material mau condutor de calor, como, por exemplo, uma colher de fibra de bambu, um material que impede o acúmulo de resíduos, evitando contaminação. Exercícios resolvidos. Exercício 1. Uma pessoa coberta com acolchoado de lã de espessura 4 milímetros e área 4 metros quadrados está em um ambiente com temperatura menos 6 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de condutividade térmica da lã é 10 elevado a menos 5 quilocaloria por segundo metro grau Celsius, e que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36 graus Celsius, determine, item A, calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã. Item B, calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Item C, considerando que as temperaturas dos dois lados do acolchoado não variam com o passar do tempo, construa um gráfico cartesiano da temperatura em função da extensão atravessada pelo calor. Resolução para o item A. Calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã. Dados. T2 menos T1 é igual a 36 graus Celsius menos 6 graus Celsius, que é igual a 42 graus Celsius. É a variação de temperatura. A área do acolchoado é igual a 4 metros quadrados. O comprimento do acolchoado é de 4 milímetros. A espessura, 4 milímetros. Ou, transformando para metro, 4 vezes 10 a menos 3, metro. E a condutividade é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 quilocaloria por segundo metro grau Celsius, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 caloria por segundo metro grau Celsius. O φ, que é o fluxo de calor através do acolchoado,
é igual a K, que multiplica A, entre parênteses, T2 menos T1 sobre L. Φ é igual a, substituindo as letras por números, temos Φ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 4 vezes 42 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, o fluxo de calor através do acolchoado é igual a 420 calorias por segundo. Item B. Calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. ΔT é igual a 45 minutos, transformando para segundos, é igual a 2.700 segundos. Φ é igual a ΔQ sobre ΔT, que é igual a o Φ, calculamos, que é 420, que é igual a ΔQ, que nós queremos calcular, que é a quantidade de calor, dividido pela variação de tempo, que é 2.700. ΔQ, fazendo essa conta, ΔQ é igual a 1,13 vezes 10 elevado a sexta caloria. E o item C, construa um gráfico cartesiano da temperatura em função da extensão atravessada pelo calor. Como as temperaturas dos dois lados do acolchoado não variam com o tempo, a temperatura vai variar na extensão da camada de lã, como mostra o gráfico, visto que a variação da temperatura e a extensão do acolchoado são proporcionais. Exercício número 2. Uma barra de cobre com 2,3 metros de comprimento está envolta em um material isolante. A barra possui área de seção transversal igual a 10 centímetros quadrado e tem uma de suas extremidades em contato com um dispositivo cuja temperatura é a difusão do gelo e a outra extremidade em contato com um dispositivo cuja temperatura é a de ebulição da água. Observe a figura. Calcule. Item A, o fluxo de calor ao longo da barra. Vamos resolver logo o item A? Pelos dados, nós temos o comprimento da barra 2,3 metros, a seção transversal da barra é igual a 10 centímetros quadrado, que transformando para metro, encontramos 10 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. A condutividade do cobre é igual a 9,2 vezes 10 elevado a menos 2 quilocaloria por segundo metro graus Celsius, que isso aqui é igual a 92 quilocaloria por segundo metro graus Celsius. Utilizando a fórmula, o fluxo de calor, Φ é igual a K vezes A, entre parênteses, T2 menos T1, dividido por 2,3. Substituindo letra por números, encontramos Φ é igual a 92 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 4, entre parênteses, 100 menos 0, dividido por 2,3. Fazendo essa conta, encontramos o fluxo de calor, que é igual a 4 calorias por segundo. Vamos resolver o item B, a quantidade de calor que a barra ganha após 2 minutos. Dado que o fluxo de calor é igual a 4 calorias por segundo, após 2 minutos, o calor transmitido será, transformando 2 minutos para segundo, temos 120 segundos. Φ é igual a ΔQ sobre ΔT, que é igual a, olha a quantidade de calor. Subindo o ΔT, vai multiplicar o Φ.
ΔQ é igual a φ vezes ΔT. É igual a, o φ é 4, ΔT é 120. 4 vezes 120, a quantidade de calor, ΔQ, é igual a 480 calorias.